Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Resolução de conflitos. E eu sempre costumo dizer, iniciar aqui, quem é que não tem conflitos? Erga uma das mãos aí, mesmo de onde você estiver. Eu não posso erguer porque eu também tenho conflitos e eu não tenho dúvidas que você também tem. Mas hoje nós vamos tratar de um tema super interessante. Queremos falar nessa tarde sobre algumas reações pecaminosas que acontecem em meio ao conflito. Principalmente quando se trata ali, muitas vezes, de uma comunicação que é anulada, aniquilada ou acabada, porque algumas reações, alguns sentimentos brotam no nosso coração, reações que são verdadeiramente pecaminosas e que atrapalham para que os conflitos sejam resolvidos. Você conhece algum deles? Talvez você diga, não, Cíntia, opa, você é desse mundo. Talvez você se identifique com algum deles quando eu começar aqui a citar. Então eu gostaria que você atentasse, tomasse nota, pegasse sua caneta, seu caderno, arquivasse aí no seu coração, na sua mente, disponibilizasse o que você está entendendo aí no chat, para quem for chegando depois, para que a gente possa assim, repensar sobre algumas reações que muitas vezes eu e você tem, que se tornam pecaminosas e que nos atrapalham para que nós possamos resolver verdadeiramente os conflitos. Então nós já temos estudado essa série e o nosso tema de hoje é exatamente esse, né? Reações pecaminosas em meio ao conflito. Então eu queria que você começasse a pensar o que pode ser feito, por exemplo, para que se estabeleça novamente uma conversa que muitas vezes alguém interrompeu. Porque começa o conflito, aí começa uma divergência de opinião, e isso pode acontecer, meninas. Quando eu falar em conflito, você não pensa necessariamente em algo que trouxe briga, agressão verbal, física. Não, às vezes não tem nada disso. Mas o conflito, ele vai crescendo quando muitas vezes a opinião do outro não é respeitada, ou quando é diferente da sua opinião, ou quando existem situações não resolvidas. E na grande maioria das vezes, o que é que acontece? Ao invés de eu e você sermos solucionadoras de conflitos, a gente acaba silenciando ou interrompendo uma conversa. Talvez não seja você o que interrompe, mas talvez seja o outro que está ouvindo a sua conversa. E isso é muito comum, infelizmente, de acontecer entre casais que não têm uma vida saudável, entre filhos e pais, lá no trabalho secular, dentro das igrejas, entre os familiares. Então, são assuntos que diz respeito ao nosso dia a dia. Então, é importante que você atente aí, porque eu quero te ajudar biblicamente a resolver os seus conflitos. Então, antes da gente pensar do porquê que acontece muitas vezes esse silêncio, essa interrupção do diálogo, da comunicação, eu queria que você considerasse esse problema da perspectiva daquele que se calou muitas vezes, né? Ou que interrompeu o processo para que o conflito pudesse ser resolvido. Então talvez você diga, mas aí por que isso acontece? Então eu queria trazer exatamente algumas reações pecaminosas para que você começasse a pensar, será que esse tipo de reação eu também não estou tendo?
Ou, se não sou eu que estou tendo, a pessoa com quem criou o conflito, né? Entre eu e outra pessoa, a outra pessoa está agindo assim. Então você vai começar nessa tarde a degustar, a refletir sobre essas reações. O primeiro deles, egoísmo. A mãe de todos os pecados. Você sabe o que é egoísmo? Existe, eu não tenho dúvida de que existem muitas razões pelas quais nós somos tentados a terminar um conflito de maneira imprópria ou pelo menos prematura. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, ó, vamos encerrar logo essa conversa, porque isso não vai dar em nada. Já ouviu isso? Não adianta, quanto mais eu falo, pioro. Já ouviu isso? Em alguma instância aí da vida? O denominador comum para todas elas, geralmente, é uma palavrinha que nem deveria existir no nosso meio cristão, mas existe, chamado egoísmo. O egoísmo é exatamente o oposto do amor. A Bíblia diz que o amor é o maior de todos os dons, né? Porque amar é dar e estar sempre interessado com o que se pode dar, muito mais do que o que se pode receber. O egoísmo, no entanto, é o contrário. É tomar e estar muito mais interessado no que se pode receber ou pelo menos perder, do que com o que se pode dar. Então, quando a gente fala de egoísmo, a gente fala de ausência de amor. Então, eu já queria que você começasse a pensar, será que a minha vida como mulher, as minhas reações, os meus conflitos ainda não foram resolvidos porque está tendo muito egoísmo e falta de amor? Ou até mesmo você lembrar e ir com calma e pensar assim, aquela resolução de conflitos veio exatamente porque eu não tive atitude egoísta e comecei a agir com amor. A natureza egoísta, ela interrompe toda e qualquer comunicação. Se você retirar prematuramente um conflito, porque a conversa não está correndo como você quer ou como você desejaria, na realidade isso chama egoísmo. Porque você não consegue pensar no outro, você não consegue se colocar no lugar do outro. Egoísmo, egocentrismo, eles caminham juntinhos. E minhas queridas, infelizmente nós temos presenciado e vivenciado comportamentos ou reações pecaminosas que não têm agradado a Deus, porque o egoísmo, o egocentrismo tem tomado coisa. Uma coisa é educadamente você encerrar uma discussão quando aquele que discutir contigo não está seguindo as regras conforme Deus estabelece, ou quando a discussão está tomando um rumo diferente que também não engrandece ao Senhor. E outra coisa é você parar abruptamente ou de vez, ou você fugir dela por ambição egoísta, ou por ira, que muitas vezes você começa a sentir, ou por medo, ou por orgulho, ou por impaciência. Tem mulher que é extremamente impaciente. Ela não tem paciência nem para resolver os conflitos. Ela prefere continuar com o conflito do que gastar um pouco mais de tempo para que aquele conflito seja solucionado. Então, em Provérbios capítulo 18, versículo 1, depois você lê aí com mais calma, vai nos trazer uma palavra informando que o solitário busca sempre o seu próprio interesse, mas o sábio, ele não age assim. Então, que tipo de mulher você tem sido? Será que você tem tido reações egoístas a ponto de não resolver os conflitos ou piorar os conflitos por conta dessas reações pecaminosas? Se a gente pudesse citar, né, algumas falhas capitais, digamos assim, de caráter, principalmente quando diz respeito a esta área, nós poderíamos colocar aqui o orgulho, a ira, a impaciência e a intolerância. É o oposto do que nós vimos no início dessa série, que são chamados de pré-requisitos, né? Ou que devem fazer parte do nosso caráter para poder a gente resolver os conflitos, que é exatamente o quê? A paz e o amor, não é? A paciência, que é o contrário da impaciência. A tolerância amorosa, aqui é intolerância. E a mansidão, que é o oposto da ira. Então, orgulho, ira, impaciência e intolerância são inimigos. São reações inimigas de qualquer tipo de resolução de conflitos. Ninguém vai resolver conflitos com essas falhas capitais aqui de caráter. Pode ocorrer outras reações egoístas em meio ao conflito.
E para essas eu queria que você também começasse a atentar e a ficar bastante alerta, porque às vezes a gente vai carregando uns conflitos que passam um dia, 2 dias, meses, anos, décadas. Tem mulheres amarguradas, entristecidas, adoecidas emocionalmente, porque infelizmente vem carregando por um bom tempo conflitos que não são resolvidos, porque os sentimentos que existem em seus corações são exatamente esses. Eu falei aqui primeiro do orgulho, agora eu queria falar um pouquinho sobre o ciúme e a inveja. De maneira simples, inveja é o zelo por algo que foi dado a outra pessoa, né? Você fica com inveja porque o outro tem e você não tem. Ciúme é o zelo por algo que foi dado a mim. Então, se eu sou invejoso, eu tenho um zelo egoísta e cobiçoso por aquilo que pertence a outra pessoa. Ou seja, não é nada saudável nem salutar. Se eu sou ciumento, eu tenho um zelo por proteger aquilo que eu penso que é simplesmente e somente meu. Então, se alguém tem ciúme, a não ser que seja aquele ciúme que é, se é que a gente pode dizer um ciúme piedoso, né? Não ama de verdade o objeto de ciúmes, tanto quanto acha que ama, porque a Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Então, eu não sei que tipo de mulher você é, mas se você for uma mulher ciumenta e invejosa, dificilmente você vai conseguir resolver algum tipo de conflito. E como nós temos mulheres ciumentas. Ciúma do marido, ciúma dos filhos, ciúma da sogra, ciúma da irmãzinha da SAF, ciúma das ovelhas, porque acha que o pastor está sempre cuidando melhor de uma do que dela. Querida, normalmente o ciúme traz consigo uma insegurança. E eu queria dizer para você que o seu senso de segurança e o meu deve estar na pessoa de Jesus. Não necessariamente no que eu sou, porque eu não tenho nada de bom para oferecer. Se eu tenho algo que é louvável, eu devo agradecer ao Senhor, porque tudo que tenho e que sou vem dele. Então a gente precisa ter essa consciência para que os ciúmes, como é terrível a mulher ciumenta em todos os aspectos. Ela vê coisas onde não existe, ela cria conflitos quando não deveria criar e ela não resolve os conflitos porque simplesmente a inveja e os ciúmes tomam conta. Por que ter inveja de alguém? Às vezes você tem inveja até mesmo de uma pessoa da sua família, porque é mais bem sucedida financeiramente. Sabe por que muitas vezes você tem inveja? Porque você muitas vezes quer ostentar algo que você não precisava. Você quer mostrar para o outro que você não quer ficar por baixo de ninguém. Às vezes você tem inveja de coisas pequenas e fúteis, né? Eu queria ter um sapato igual daquela mulher ali. Nossa, essa bolsa de marca. Nossa, olha que maravilha como ela é magrinha. Nossa, mas eu queria ter... Dificilmente você olha para uma pessoa que você admira, que você pode contar e você diz assim, olha, eu queria conversar com você para que você consiga me passar. Eu tenho muita admiração por sua vida, eu queria ver como é que você age, como é que você faz, porque eu tenho tanta admiração por você que eu queria ser parecida com você, assim como você é de Cristo. Essa é uma reação saudável, não é uma reação pecaminosa. Mas a inveja e os ciúmes são terríveis. E eles botam e aumentam o fogo na lenha, na fogueira. E eles nunca resolverão conflito nenhum. Sonde, minha querida mulher, o seu coração. Veja se aí dentro, nos porões da sua alma, muitas vezes você até se afasta de algumas outras mulheres, porque você está com ciúmes, porque você está com inveja. Muitas vezes o que você queria ser, ela está sendo, e você não é humilde o suficiente para dizer palavras de admiração, pedir ajuda para ver como que você conseguiria avançar. Em Tito já nos diz que as mulheres mais maduras devem ensinar as mais novas. E isso deveria ser algo totalmente possível e saudável no nosso meio cristão. Mulheres ensinando mulheres. O que você sabe, você pode ensinar a outra pessoa. Você não precisa ficar com inveja, nem com ciúmes de ninguém. Você não precisa ficar com medo ou ter medo de perder algo que você considera importante ou valioso, né? Mas você deveria sim ter medo de perder algo que Deus considera importante ou valioso.
Isso sim deveria ser uma preocupação do seu coração. Mas eu tenho certeza que na maioria das vezes você está muito mais preocupado com as suas próprias coisas do que com o pensamento que Deus tem a seu respeito. O que temos mais? É a pergunta para você fazer. Que aqueles a quem amo se afastem de mim ou que se afastem de Deus? Qual é seu maior temor? Tem mulheres que vivem disputando, competindo, como consequência da inveja e dos ciúmes. Até para ver quem é que fica mais perto, quem é que faz mais bonito. Não, queridas, nós não precisamos desse tipo de atitude. Essas são reações pecaminosas que não resolvem nenhum tipo de conflito. Então, prestem bem atenção. O que é que eu e você não podemos ter ou reações que a gente considera pecaminosa biblicamente e que jamais vai resolver qualquer tipo de conflito. Então, pensa aí, orgulho. Essa palavra orgulho, ela não tem nada de bom para nos oferecer. Nada. Quando você olha biblicamente essa palavra orgulho, quando ela aparece sempre como algo que a gente deve descartar e não ostentar. Então, orgulho não é uma palavra que a gente deve estar alimentando no nosso coração, porque ela se torna uma reação pecaminosa e ela amplia os nossos conflitos ao invés de resolver. E ciúmes também. Você não precisa ter ciúmes. Ciúmes porque a outra pessoa faz mais bem feito. Ciúmes porque a outra faz exatamente como você queria. Ciúmes porque você às vezes acha ela bonita e você não é. Por que você não se torna também uma mulher mais bonita? Por que você não começa a se arrumar um pouquinho mais? Se você está insatisfeita com a sua quantidade de peso, por que você não se disciplina e elimina alguns quilos? Ao invés de ficar alimentando sentimentos de inveja e de ciúmes. Se você ainda não é uma mulher tão espiritual, por que você não encosta perto de alguém que você acha que você considera, pede ajuda? O que é que você faz? Como você faz? E se torna uma mulher conselheira, piedosa, uma mulher de oração. Então vejam que a inveja, o ciúme, o orgulho são reações pecaminosas. Mas não paramos por aqui ainda. Vocês estão tomando nota aí das reações pecaminosas? Outra reação pecaminosa que não resolve nenhum tipo de conflito, ambição egoísta. Já falei sobre egoísmo, agora eu queria ampliar um pouquinho mais. Ambição. Essa palavra foi usada por Paulo para descrever aqueles pregadores que muitas vezes pregavam Cristo com uma ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento quando muitas vezes eu estou preso. Então Paulo utiliza essa palavra novamente em Filipenses capítulo 2, verso 3, para falar das motivações, quando exorta os seus leitores, quando ele diz assim, ó, nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem é que você considera superior a você? Ninguém, Cíntia. Ninguém é comparado a mim. Eu sou a medida para todas as coisas. Nina, não. Não. Você precisa sim reconhecer as suas habilidades, os dons, os talentos que Deus lhe deu e mais. Deus pode te capacitar para outras coisas. Talvez você ainda nem saiba todas as áreas, todos os dons que o Senhor te deu para que você use para a glória do Senhor, nosso Deus. Isso é saudável. Então eu queria, minha querida irmã, que você parasse um pouquinho e fizesse um autoexame. Pensa, por exemplo, assim, ó, nesse exato momento aí onde você está, será que você não está buscando muito mais os seus próprios interesses do que os interesses de Cristo? Porque quando eu estou falando dessas reações pecaminosas, talvez você esteja lembrando só do outro. Queria que você fizesse um autoexame, auto com U, tá? Um exame pessoal. Você está preocupada com os interesses de Cristo Jesus? Será que sim? De maneira que eu posso considerar aquele que se opõe a mim como melhor do que eu? É outra pergunta. Aqueles que se opõem contra você, você considera como? Como reagirei se a conversa tomar um rumo diferente do que eu gostaria? Quão disposta eu estou para investir tempo, esforço e energia necessária para ensinar, para ministrar ou ensinar aquele que precisa ouvir do verdadeiro evangelho, as suas necessidades, para que elas se tornem muito mais edificantes? Comece a fazer essas perguntas
Ah, queridas mulheres, como nós gastamos o nosso tempo? Observe essa pergunta aqui. Como eu estou disposta a investir tempo, esforço, energia? Às vezes, querida mulher, você investe todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua energia nas coisas seculares. Elas não necessariamente são pecaminosas. Mas você muitas vezes diz que ama a Deus, mas você não faz nada para Deus. Tem alguma coisa errada. Todas as mulheres que têm contentamento na pessoa de Cristo Jesus, elas gastam suas vidas. Elas não ficam paradas no tempo, elas não ficam apenas nos problemas, mas elas são solucionadoras de problema. Elas não são aquelas que têm inveja, aquelas que têm ciúmes, aquelas que têm orgulho, aquelas que têm ira. Mas elas são aquelas que gastam tempo, energia, esforço. As coisas não são tão simples assim. Se você hoje está recebendo ensino, educação bíblica, sendo edificada na palavra, louve a Deus por vida das pessoas que são usadas por Deus para esse fim. Já não é mais em todo lugar que se ouve isso. Isso é bênção de Deus, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Você ter conteúdo bíblico e consistente para que a sua vida como mulher seja fortalecida. Pode ter certeza que mulheres que fazem assim são mulheres que gastam tempo, energia, esforço para que você seja alimentada da palavra de Deus. Essas coisas, elas não caem do céu. O Senhor coloca e chama pessoas para esse fim e você deve orar por elas, encorajá-las, elogiá-las, procurar seguir o seu exemplo e dar glórias a Deus, para que você também cresça, para que você também seja uma pessoa, uma mulher diferenciada. Mas eu dei uma paradinha para você só fazer um autoexame. Não esqueça da pergunta. Será que você não está muito mais preocupada com as suas próprias coisas do que com os interesses de Cristo? Quanto tempo muitas vezes você gasta? Faz uma medição pelo próprio tempo. Coisa mais linda, os pássaros cantando aqui no nosso Jardim da Bênção, né? Isso é Deus quem faz. Teria todo o tempo para eles cantarem. Exatamente na hora da nossa gravação, o Senhor manda os pássaros cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Até os pássaros obedecem ao Senhor, não é? Não vai ser eu e você que não vai obedecer. Então eu queria que você começasse a refletir sobre a sua vida, não ficasse se justificando, não ficasse se vitimizando, mas que você encarasse a sua realidade biblicamente e pudesse fazer uma análise da sua vida. Muitas vezes você é uma exímia mulher lá no seu trabalho secular, em todas as áreas da sua vida, menos na casa do Senhor. Por que será que você não tem um pingo de ânimo para servir ao Senhor? Tem alguma coisa errada? As mulheres que verdadeiramente já conheceram a Cristo, elas têm alegria, elas têm o seu prazer em servir ao Senhor, quer seja fazendo um bolo, quer seja fazendo uma tortinha de frango, né? A Mábila fez esses dias um bolo de chocolate delicioso. A Marília, né, Marília? Um bolo de milho com gotas de chocolate. Aliás, estava um café maravilhoso na visita pastoral que fizemos. Aí depois da oração da madrugada, nós temos uma oração presencial aqui na nossa igreja. Às 5 da manhã, termina às 6. Terminou às 6, eu fui com meu marido até a casa da Marília, que está nos acompanhando. Foi uma bênção, né, Marília? Poder ter esse tempo de comunhão com vocês. Outras fazem tortas de palmito com frango, não é, Cris? Também. Enfim, eu não vou nem seguir citando nomes aqui, porque cada uma tem muitos dons e talentos. Das que aqui estão, pelo menos eu conheço vários de vocês. E eu sei o quanto vocês são bênção, né? A Simone tem um pãozinho delicioso, né, Simone? Então, são muitas as formas da gente servir ao Senhor. Às vezes é limpando um banheiro, às vezes é ensinando, às vezes é aconselhando, às vezes é fazendo a chamada da escola dominical, cuidando das crianças, cuidando como orientadores dos adolescentes. Mas eu não tenho adolescentes, mas se Deus lhe chamou para esse fim, a necessidade, dispõe seu coração para ir fazer. Trabalhando com casais, sendo líder da Sociedade Auxiliadora Feminina, ou, vamos pegar aqui o nosso público maior é feminino, né? Mas eu sei que tem alguns homens também que nos ouvem, né? Então você aí também pode ser chamado para ser um líder dos homens. Qualifique-se e viva buscando os interesses do Senhor. A Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Talvez a sua crise de não resolver os conflitos seja exatamente isso, porque você já sabe isso que você tem que fazer, mas você ainda não fez.
Uma outra reação que prejudica na resolução de conflitos. Tome nota aí, vanglória. A palavra vanglória conta o desejo de estabelecer a sua própria glória, acima e além do que de fato é merecido. E aqui tem umas mulheres que se acham, né? Meu Deus, a nossa geração, ó, super poderosas. Aí vem a linha feminista aí, batendo com tudo que a gente tem, que não tem homem que seja como nós. Não, nada disso. Eu queria deixar 3 perguntinhas para você fazer um autoexame, ainda falando sobre vanglória. Sobre a sua própria vida, não é sobre a vida dos outros. Por exemplo, até que ponto eu estou exagerando as minhas virtudes para impressionar as outras pessoas ou o meu oponente? Tem gente que faz tanta coisa e nem consegue tempo para postar nas redes sociais. Porque quando sai de uma coisa já está fazendo outra, envolvida com plantação de igreja, auxiliando seu pastor lá na imobiliária para ver os documentos, o que é que precisa para organizar. E aí vai, sai cedo e volta à madrugada e faz um aconselhamento, mas não deixa a casa desassistida, então deixa o almocinho pronto, deixa o cafezinho já pronto, o banheiro limpo, né? Porque não dá para cuidar dos outros e deixar os de casa padecendo. Corre, se organiza para a oração da madrugada, que é uma bênção da Confederação Nacional, de 4 a 6 da manhã, todos os dias. Nós já estamos há quase 3 anos assim, orando por todo o Brasil, por mais de 10 blocos. Se você tiver interesse, nos peça o link que nós vamos caminhar para você também, daí da sua casa, uma grande bênção. Cada dia um pastor presbiteriano traz ali uma mensagem de uns 20 minutos mais ou menos. Enfim, mas às vezes você não faz quase nada, mas você gosta de se vangloriar, ou seja, tomar a glória para si. A Bíblia diz que toda a glória deve ser dada a Deus. Então, até que ponto você minimiza as suas falhas para que você consiga essa vanglória? O nome já diz, é vã essa glória que você quer, porque não é sua, né? Será que eu estou brigando mais por minha reputação ou pela reputação do próprio Deus? A Bíblia diz que eu e você devemos ser cristãs que não façam vergonha, que vivam de modo digno do Evangelho. Mulherada, eu e você precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E como é o modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, Cíntia? É buscando o Senhor em primeiro lugar. É sabendo se comunicar com as pessoas cristãs ou não cristãs. É buscando exalar o bom perfume de Cristo dentro da nossa casa, com a nossa vizinhança, lá na nossa igreja local, nos níveis de liderança que Ele te chamou, que Ele te colocou. É tendo uma vida de amor. O amor é o dom supremo. É uma mulher que não fica criando conflitos, mas que quando o conflito chega, ela tem sabedoria em Cristo Jesus para resolver. Ah, queridas, como nós precisamos mudar nossa forma de ser, como nós precisamos ser muito mais mulheres pacificadoras, mulheres que desejam agradar a Deus, mulheres que têm muito mais interesse em cumprir as responsabilidades dadas por Deus do que agradar outras pessoas, ou buscar, correr atrás dos seus próprios interesses, das suas coisas. Mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde anda o seu amor por Deus? A Bíblia diz que aquele que me ama, aquele que me conhece, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Cíntia, quais são os mandamentos mesmo? Olha o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como precisamos aprender isso? Como precisamos? Nunca você vai amar o próximo se você primeiro não amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu posso amar a Deus? Por que eu vou amar a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Porque eu estava morta nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida. Você precisa valorizar esse presente maravilhoso que Deus te deu, que foi enviar Jesus. Estamos nos aproximando do Natal. Natal não é simplesmente filas e mais filas para comprar presentes. O que você dá para o aniversariante? Dê a sua vida, mas não dê a sua vida de forma esfacelada, dê a sua vida de forma integral. Senhor, eu sei da minha pequenez, mas aqui está a minha vida, para que possa ser vivida para a honra e glória do Teu nome. O que importa não é simplesmente
o que eu fico correndo atrás de tanto trabalho, de tanta coisa que não é necessariamente pecaminosa, mas que muitas vezes rouba o foco principal, que é amar a Deus e amar as outras pessoas. Nós vivemos num mundo que as pessoas não sabem amar as outras pessoas. Elas são egoístas, as mulheres têm sido egocêntricas, elas têm buscado sim a sua glória pessoal. Coloque tudo diante do altar de Deus, porque ainda temos mais reações pecaminosas que fazem com que nós não resolvamos os nossos conflitos. Quer ver outra? Vingança. Como assim, Cíntia? Vingança? Não, eu não sou mulher vingativa. Tem muita mulher vingativa. Tem mulher que gosta de matar assim, ó, na unha. Conhece alguma? Ah, como é difícil, né? A vingança pessoal, minhas queridas, biblicamente falando, não deve ser executada por nós. Deve ser executada pelo próprio Deus. A vingança, a Bíblia diz que ela não nos pertence, ela pertence a Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Outro sim, nós não temos capacidade para realizar um julgamento justo, pois nós não temos acesso a todos os fatos. Portanto, nós somos ordenados a esperar. Leia lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, para você ter uma ideia. Não seja uma mulher vingativa. Não fique descontando as coisas. Ah, porque meu marido não me dá atenção. Ah, porque meu marido não faz isso. Ah, porque meus filhos... Ore mais. Fale menos. Resolva melhor os seus problemas diante do Senhor e você vai ficar encantada. Não porque as coisas serão necessariamente resolvidas, mas porque você glorificou a Deus com as suas atitudes. E aí eu queria trazer para você, que eu estou falando também aqui de amor, e você deve guardar essa expressão, que o amor, ela mantém a comunicação, mesmo quando o outro se isola, quando o outro não quer dar continuidade. Se você tiver amor, você vai ter sabedoria para que a comunicação seja restabelecida, mas isso vem de Cristo. E quando eu falo em amor, talvez você diga, mas todo amor é um amor bendito. Existem alguns tipos de amor, por exemplo, amor ao prazer. Nesse caso em que nós estamos falando, às vezes ele é prejudicial. E eu vou lhe explicar o que eu quero dizer. Quando nós deixamos de dar atenção ao nosso irmão ou a quem quer que seja, por causa de atividades que nós consideramos prazerosas, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Essa atitude é uma atitude egoísta, totalmente egoísta, e pode nos tornar totalmente desatentos, a ponto de terminarmos precipitadamente a resolução do conflito, a fim de voltar logo àquela tarefa. O Salmo 133, diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, às vezes, quantas vezes você poderia e deveria fazer uma visita a alguém, aconselhar alguém, você está vendo que aquela pessoa está com conflito, está precisando de um auxílio, de uma ajuda, está com uma dúvida, às vezes teológica, ou com algum problema instalado, e você não se importa, você não consegue nem enxergar a necessidade do outro, porque você está preocupado em assistir um filme da Netflix, por exemplo. Olha aí, um exemplo claro. Porque você está interessado em dormir um pouco mais, porque você não tem um amor abnegado, porque você não tem uma fé que tem esperança, porque você não tem esse amor que verdadeiramente vai poder servir ao Senhor, servindo ao outro. Se você quer maratonar em alguma série, maratone na nossa playlist aí, ó. Tem uma série, várias na verdade, uma só não, várias. São mais de 150 estudos, temas diferentes, para que você consiga se tornar uma mulher melhor. Então, às vezes, esse amor que você tem, que não é ruim e não é errado. O amor à sua família, o amor ao seu trabalho, o amor à sua pessoa. Mas você que é uma mulher cristã e que só vive assim, me desculpe, mas você tem vivido um amor egoísta, um amor de prazer, que você só pensa em você, você não pensa no outro. Isso não é igreja, isso não faz parte do corpo de Cristo. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa entender que somos membros de um corpo só, e que a mão precisa da unha, a orelha precisa do rosto, o pé precisa da perna, e assim vai. Nós temos um sentido maior para existir quando nos preocupamos com os outros e não necessariamente com a sua própria família, com o seu próprio umbigo, porque isso se torna um amor egoísta.
E aí você está abaixo da média da mulher cristã, que verdadeiramente deseja fazer aquilo que o Senhor diz. Alarga a tua tenda, tem mais pessoas para você cuidar. Você lembra quando você chegou? Teve pessoas que cuidou de você, não foi? Agora está na hora de você cuidar de outras pessoas. Está na hora de você também olhar para os lados, observar as necessidades, valorizar a liderança que você tem espiritual. Dizer o que é que eu posso ajudar, conta comigo, estou orando por ti. Vai na viagem missionária, vá com Deus, Senhor, levanta mais trabalhadores, né? Tem mulher que vive assim. O Senhor diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Claro, você não vai trabalhar. Você fica só dizendo aí para os outros irem e você não vai. Assim é fácil, né? Eu quero ver você gastar o seu tempo, o seu carro, o seu recurso. Aí eu vou ver que você verdadeiramente ama a Deus. Mas você muitas vezes fica em casa querendo que os outros vá. Eis-me aqui, Senhor. Envia fulano que está ali. Não? É você quem deve ir junto. Quando você faz sua oração reconhecendo que tem poucos trabalhadores, você já deveria ficar feliz. Porque ela já começa a ser respondida. Tem poucos trabalhadores, mas eu já sou mais um. É assim que você vive? Ou você continua em si mesmada, nos próprios prazeres, nas próprias bênçãos que Deus te deu? Muito cuidado, mulher que tem idolatrado o seu trabalho, os seus filhos, a sua família. Muito cuidado, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Ainda não compreendeste? Aprenda, minha filha. Louve mais ao Senhor, envolva-se mais nas coisas do Senhor, porque é maravilhoso. Você pode ser um vaso de bênção na vida de muitas pessoas. Então, esse amor ao prazer, com certeza, é mais um tipo de amor, de reação egoísta ou pecaminosa que atrapalha na resolução dos conflitos. Olha um outro tipo de amor aqui que é prejudicial, amor ao controle. Às vezes, pessoas querem ganhar o controle sobre os seus oponentes. E então recorre a todo tipo de manobra, todo tipo de manipulação que você imaginar, a fim de que ela tenha o domínio durante o conflito. Quer ver como? Talvez você não tenha entendido essa frase mais rebuscada que eu falei. Então vamos lá. Formas de você tentar ganhar e ficar com controle. Tem mulheres que saem da casinha quando ela não está com controle. Ela fica literalmente descontrolada. E aqui a gente chama de amor ao controle. Isso é prejudicial, porque nem tudo, presta bem atenção, nem tudo você vai ter o controle. E nós somos mestres para nos desequilibrar quando nós não temos o controle das coisas. Porque o que tem de mulher controladora, a mulher cristã não deveria ser uma mulher controladora. Vou dar alguns exemplos. Muitas vezes você quer manipular, você quer dar umas manobras para que você não perca o controle. Você eleva o seu tom de voz. Tem algum aqui assim? Não coloca aí no chat. Só vai pensando na sua vida. Aí você quer ganhar no grito. Seja mocinha. Veja onde é que está o volume aqui. Às vezes você tem até a razão, mas você as perde quando você não sabe falar de forma correta e na hora correta. A Bíblia diz que o sábio sabe a hora e o modo de falar. Não queira ganhar as pessoas no grito. Não precisa você elevar o tom de voz para você dizer ou mostrar que o controle está com você. Primeiro que se você é uma mulher cristã, você deve entender o seu papel de auxiliadora idônea. Você não deve estar desprezando o seu esposo. Você não deve estar desfazendo dele. Ele é o líder do lar. E nós estamos para auxiliá-los, caminharmos juntos. Nenhum é maior nem melhor que o outro. Temos papéis diferentes e devemos viver em perfeita harmonia, assim como Deus triuno. Outra forma de você manipular ou você não perder o controle, descarregar insultos. Tem mulher que quando começa a falar, ela não tem mais noção e ela não tem mais, não sabe onde é que se para. Ela fala a mesma coisa o dia todo e ela vai aumentando a voz, e ela vai insultando, e ela vai xingando e ela perde totalmente o controle. Literalmente fica uma mulher descontrolada. Por quê? Porque ela quer ter o controle de todas as coisas. Quantas vezes para você tentar ter esse amor, essa obsessão que você tem pelo controle das coisas, você quer expressar hostilidade aos outros. Que coisa mais feia, né? Você ser hostil. É triste. Outras vezes você faz falsas acusações. Outras vezes você se vitimiza. Ah,
porque você e começa a chorar e começa a se vitimizar. Você está se identificando? Outras vezes, elas abusam da autoridade e elas ficam totalmente descompensadas. Tudo isso na tentativa de fazer o oponente se sentir culpado. Muitas vezes envergonhado e ansioso. Quantas vezes a gente vê quem trabalha com aconselhamento, quem vivencia isso. A pessoa estava certa e o outro é tão controlador que ele começa a usar desses artifícios e o outro que estava correto diz, não, mas me desculpa então, eu que estava errado. Porque ele acusa tanto o outro que o outro se sente culpado mesmo sem ter sido. Já viu casos assim? Outra reação que é pecaminosa em meio ao conflito, preguiça e maldade. O preguiçoso não consegue resolver seus conflitos, pois tal ato requer tempo, esforço, raciocínio, e a Bíblia diz, vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Mas Cíntia, será que tem alguma mulher preguiçosa? Tem várias. Tem mulheres que sobrecarregam os homens. Em nenhum momento a Bíblia fala, por exemplo, de que trabalhar fora, ter o seu trabalho secular é pecado. Não é. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Exceto, se você tiver que optar por uma escolha, você estiver tendo prejuízo dentro da sua casa, você tiver que optar, obviamente. Se você tiver que perder alguma coisa, perca o de fora, mas não perca os de dentro. Tenha sabedoria. Mas quantas mulheres que eu conheço que se prevalecem dos próprios homens? Eu trabalho fora, ele também trabalha. Então eu não sei cozinhar, eu não sei limpar a casa, eu não sei lavar roupa, eu não sei, mas eu também não posso pagar. E fica aquele muquifo dentro de casa, aquela imundice. Faz o almoço, faz aquele frango frito, fica aquele cheiro de gordura, os cabelos fedendo a gordura, tudo fedendo a gordura. Roupa. Daqui a pouco o marido não tem mais nenhuma peça de roupa porque você não dá conta de lavar, porque você fica o tempo inteiro colocando desculpas porque você também trabalha fora, porque se torna muitas vezes a preguiça toma conta, mas a preguiça para fazer o que é para fazer, porque muitas vezes nas redes sociais, se você colocar um aplicativo, você fica 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas aí, ó, fichinha. A maldade, minhas irmãs. Tem mulheres que são malignas. Jezabel era uma delas. A Jez era terrível. A maldade imperante em muitos tem o objetivo de machucar. Tem mulher que sabe onde é machucar, onde é que machuca. E ela faz questão de machucar. Ela mata com a unha assim, ó. Normalmente, as pessoas que você mais ama são aquelas que você mais conhece os problemas e são aquelas que você mais machuca. Às vezes com os de fora você é maravilhoso, com os de dentro, misericórdia. A pessoa diz, é a mesma pessoa? Opa, quem é esse? Não estou reconhecendo. Porque muitas vezes você machuca, você menospreza, você humilha. E às vezes a pessoa se cala e retém a informação para poder armar uma armadilha para a sua vítima. Tem mulheres totalmente malignas. Minhas queridas, a maldade pertence a Satanás, nosso arqui-inimigo. O nosso Deus não é um Deus de maldade. Faça um autoexame. Pense na sua vida. Será? Vou lançar algumas perguntas para você, pensando na motivação do seu coração, no seu dia a dia, certo? Não pensa aí nos outros. Será que eu não tenho algum maldoso prazer em não participar ativamente em alguma conversa para resolver o conflito? Será que essa pessoa tem direito bíblico à informação do que eu quero ocultar dela? Será que essa minha atitude não está fazendo com que eu envergonhe ou humilhe o meu oponente? O oponente significa outra pessoa. Será que eu não quero controlar ou dominar todas as pessoas, ou todos os de casa, todos da minha igreja, todos do meu trabalho, e é por isso que eu sou uma mulher confuseira? Será que eu não preciso investir tempo extra e me esforçar mais para a resolução dos conflitos, conforme a Bíblia me informa? Você precisa gastar tempo. Os conflitos não é para serem deixados, empurrados, é para serem resolvidos. A nossa série é Resolução de Conflitos. Todas as quartas-feiras, todas as semanas, você recebe um banquete para a glória de Deus. E isso leva esforço, isso leva tempo.
Estudo, dedicação, oração, preparação. Ou você acha que é fácil? Claro que não. Aproveite enquanto você tem. Talvez eu não conheça o seu conflito, o seu problema. Mas você está tendo orientações bíblicas, princípios bíblicos que eu quero deixar para você. Nessa hora, para a gente encerrar esse tema, depois de ter trazido, teria muitas outras reações, mas esses aqui, eu diria que com esses daqui você já vai fazer uma avaliação da sua vida e vai colocar diante do altar de Deus e pedir a Ele que lhe ajude, que lhe dê graça, para que você possa ser uma mulher que soluciona os conflitos e não que cria conflitos. Queria deixar alguns princípios bíblicos para você, baseado nisso que nós vimos no dia de hoje, com essas reações pecaminosas, né? Em meio ao conflito. Pensa, às vezes o não falar é pecado. A Bíblia diz que existe tempo de ficar calado e tempo de falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Você precisa falar. Tem horas que é para você ficar quieta, mas tem horas que é para você falar. Mas não falar de qualquer jeito, conforme eu já dei alguns exemplos aqui. Mas falar com autoridade em Cristo Jesus. Falar com amor. Falar a fim de resolver o conflito e não piorar o conflito. Outro princípio bíblico, o amor não é rude. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ele dá a resposta adequada. O amor é o dom supremo. O amor mantém a comunicação, ainda que o outro tenha se isolado. Se você tiver amor, você vai ter sabedoria e você vai conseguir, com a graça de Deus, de trazer de volta aquela comunicação que foi perdida. Às vezes não é da sua parte, às vezes é por parte de um filho, às vezes é por parte de um parente, não é? Tenha humildade de procurar a pessoa. Como os nossos lares estão cheios de comunicação inexistente. Quantas vezes os nossos lares estão dominados pelos celulares, pelo mundo virtual. Os nossos filhos muitas vezes estão perdidos dentro do nosso próprio quarto. A comunicação, aquela parte gostosa que a gente via nas gerações anteriores, de conversa, de diálogo, de sentar na cozinha, de fazer as refeições juntas, tudo isso está se perdendo. A comunicação está indo embora. E muitas vezes nós não estamos nos dando conta como mulheres do tamanho do prejuízo e do preço que nós pagaremos. O amor sempre vai tomar a iniciativa na comunicação, até mesmo quando pode ferir uma pessoa que nós amamos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Aqueles em posição superior têm o direito e dever de solicitar informação aos seus subordinados. Além disso, os subordinados devem se comunicar com os seus superiores. Depois você lê Provérbios capítulo 25, versículo 2, Eclesiastes 8, 4. Parece-me que nos dias de hoje existe uma inversão de valores. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, colocar no lugar de honra. Não é de qualquer jeito que você responde seu pai, sua mãe, com grosseria, com desdém, com aquele senso crítico, com aquelas risadas irônicas. Porque muitas vezes eles não entendem do mundo virtual e você, que se acha muito inteligente, entende, né? Não se esqueça que só não existe essa área na sua vida. Às vezes é necessário responder de maneira diferente do esperado. Responder uma pergunta, muitas vezes tola, com repreensão, ou até dar uma resposta parcial e evasiva, quando a pessoa pede informação que não tem direito bíblico de saber. Tem gente que já ouviu falar o enxerido, mexeriqueiro. Tem coisas, minha querida mulher, que não é para você saber. Tem mulher que é muito fofoqueira e curiosa. Meu pai do céu, você já tem problema demais, o que você quer saber da vida dos outros? Aí, às vezes, quando leva aquele retorno, aquela resposta, diz, ai, mas fulano, mas você procurou, não foi? Depois você leia Provérbios 26, 4 e 5. Às vezes, mesmo quando a gente poderia ficar calado, a gente precisa falar em amor para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E também tem épocas na nossa vida que nós falamos em silêncio. Você está com o coração
angustiado, entristecido. Cíntia, eu não sei mais nem quem é meu filho, por exemplo. Entra, sai, não fala nada, eu não sei de nada. Comece um diálogo sincero com Deus. Coloque tudo isso diante de Deus. Daqui a pouco as coisas vão melhorar. Outro princípio bíblico: não é necessariamente errado se comunicar quando você está irado. A Bíblia diz: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Claro, quem nunca passou por ira? O grande problema não é a ira, o grande problema é a gente pecar porque está irado, né? Contando que a ira seja uma ira justa e não uma ira pecaminosa. É necessário ter em mente que todo e qualquer pecado ofende, não é para ser tratado com carinho, mas é para ser extirpado. É melhor esperar até que você passe aquele sentimento de ira, né? Mesmo que ela seja para o bem, mas que ela torne menos intensa do que a raiva muitas vezes que você está no coração e você quer soltar sobre a vida do outro. Leia depois o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Eu deixo esses princípios bíblicos para o seu coração e para o meu coração, para que a gente observe se no nosso dia a dia nós não estamos tendo essas reações pecaminosas dentro de casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos familiares, onde quer que nós estejamos. E peça graça ao Senhor para que Ele te ajude, para que as suas reações redundem em glórias a Deus. Queria dizer para você que Deus, Ele converte as nossas ações e as nossas reações também. Ah, mas eu sou uma mulher muito temperamental, eu sou uma mulher muito controladora, eu sou uma mulher muito invejosa, eu sou uma mulher muito egoísta, muito egocêntrica, eu sou uma mulher que gosta de vanglória, que gosta de se amostrar. Queridas, Deus muda as nossas ações e também as nossas reações. Tenha uma caminhada bíblica diária com Deus. Tenha uma vida de oração. Gaste tempo falando com esse Deus maravilhoso. Tudo isso que você sente, que o seu coração está entulhado de sentimentos pecaminosos, essas reações todas pecaminosas, coloque diante do Senhor e você vai ver que serás, sem dúvida, outra mulher. Você, ao invés de ser uma criadora de problema, você vai ser uma solucionadora de problema. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te ajude, que Ele me ajude para que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus com reações que verdadeiramente engrandecem o nome dEle. E eu gostaria